FPX-Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Conheça nossas unidades. Delivery todos os dias, das 10 da manhã às 11 da noite. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. Olá, muito boa noite! Seja muito bem-vindo ao FPX-Cast número 29, o FPX-Cast nas eleições 2024. E hoje, mais um episódio especial nesta série com os pré-candidatos à Prefeitura de Campinas. Recebendo hoje, nos estúdios do FPX-Cast, o pré-candidato pelo Cidadania, Rafa Zimbaldi. Muito boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo a mais um FPX-Cast. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer novamente estar aqui. É muito difícil falar FPX-Cast. Eu tentei fazer um vídeo aqui, viu, gente? Eu me enrolei todo aqui. Mas teve auxílio na sequência. É, né? Com certeza. Mas obrigado aí pelo convite, viu, Flávio? Parabéns pelo seu programa, por esse podcast aqui que leva a informação a toda a nossa população. Obrigado, deputado. Vamos conversar bastante aí sobre a candidatura, conversar sobre propostas. Agora, ano passado, nós conversamos sobre o perfil, né, do deputado Rafa Zimbaldi. Agora, uma situação mais específica. A pré-candidatura, essa pré-campanha que já está na rua. Estamos aí há quase 3 meses, né, para eleição começar. Estamos correndo atrás, né, desses números em Campinas, e vai ser uma eleição muito acirrada. A gente vai acompanhando aí pesquisas e que vão mostrando situações muito próximas. Então a gente vai ter aí muita coisa para debater, ainda tem definições a serem feitas pela própria candidatura. Antes de mais nada, pessoal que está acompanhando pela primeira vez, peço sempre essa gentileza da inscrição aqui no canal FPX-Cast, também clicar no sininho, dar o like, compartilhar o link, tá acompanhando aí a entrevista com o pré-candidato Rafa Zimbaldi. Vamos então aí compartilhar esse link com todo mundo. Uma vez, ajudando também aqui as redes sociais, FPX-Cast está no X, no Facebook, no TikTok, também no Instagram, @FPXcast. Agradecendo sempre aí a parceria do Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937, @giovanetti.campinas no Instagram e o site giovanetti.com.br. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você, @Demais Seguros no Instagram e o site demaisseguros.com.br. O FPX-Cast nas eleições 2024 tem o apoio do Todo Dia Campinas, portal aqui de notícias, e também da Rádio Transamérica Campinas. Apoio também de Leandro Garcês Advogados, a Banca do Rock, o Clube Cultura e a Barbearia Cabita. Supervisão técnica aqui do FPX-Cast dele, Tiago Duca, do Duca Studio Podcast, que preparou esse cenário aqui todo especial para as eleições 2024. A realização FPX Comunica e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Vamos lá, vamos conversar aqui com o pré-candidato a prefeito de Campinas pelo Cidadania, Rafa Zimbaldi, que vem aqui expor as suas propostas e conversar bastante. 42 anos, né? Vai fazer aniversário agora. Dia 28. 43. 43, mas é 42. Segura o 42 aí. É graduado em Relações Internacionais. Foi vereador em Campinas por 4 mandatos. Presidente da Câmara em 2 biênios. Eleito deputado estadual pela primeira vez em 2018. E reeleito. Repetiu o feito, então, em 2022, quando somou 76.910 votos. Em 2020, foi candidato a prefeito pelo PL e chegou a disputar o segundo turno, quando alcançou aí quase 167 mil votos, com 42% do total de votos válidos. Uma nova candidatura, um novo momento de Rafa Zimbaldi.
Deputado e pré-candidato à Prefeitura de Campinas. Vamos conversar aí sobre essa candidatura que se apresenta agora para a eleição municipal em um novo partido, era do PL anteriormente, e lá com algumas mudanças também de apoio. Para essa candidatura, o senhor acredita estar mais consolidado do que naquela? Porque para muitos, em 2020, o senhor era o favorito. Sim, Flávio, eu acho que tudo vem para o bem, né? Eu disputei uma eleição em 2020, era uma eleição muito complicada, porque nós estávamos vivendo um momento de pandemia. O atual prefeito, ele veio com uma novidade, com o apoio do ex-prefeito Jonas, e que ele se colocava aí como uma opção, né? E nós discutimos muito sobre, principalmente naquele momento, nós discutíamos muito sobre saúde. E se você comparar, né, as discussões de 2020 e as discussões agora de 2024, são os mesmos temas. Infelizmente, porque a cidade ficou parada, a cidade está literalmente abandonada. Então, nós estamos vivendo aqui, discutindo problemas de 10, 12 anos atrás, que foi herdado aí por esse grupo político, né, que está há 12 anos no poder. Então, eu acredito que é uma nova eleição, é um momento aí para que nós possamos apresentar o nosso nome, discutir uma proposta boa para a cidade de Campinas que sempre foi uma referência, polo de desenvolvimento econômico, polo de alta tecnologia, polo de desenvolvimento social. Infelizmente, Campinas, ela não acompanha, a prefeitura ela não acompanha o desenvolvimento da cidade. Infelizmente, quando a gente fala da Unicamp, do Sirius, da PUC, do Boldrini, da Sobrapar, nós temos uma cidade totalmente alheia quando a gente fala do poder público municipal acompanhando esse desenvolvimento da cidade de Campinas. Quando o senhor fala deste grupo político que está aí à frente da prefeitura há 12 anos, o senhor fez parte desse Sim. grupo por um bom tempo, e é a crítica que vem, porque nós temos aí o atual prefeito e também um candidato fortíssimo, que não se pode nunca negar, é um candidato do PT, Pedro Tourinho, que esse diz também que o senhor fez parte e hoje é uma candidatura parecida, com ideias ou de um aspecto ideológico parecido. Como é que o senhor responde a esse entendimento e até para a gente entender em que espectro ideológico a gente está falando hoje? É um centro? É um centro-esquerda? É um centro-direita? Cidadania veio do PPS, né? Qual é aí hoje esse pensamento ideológico de Rafa Zimbaldi? Olha, Flávio, eu me posiciono como direita, eu tenho o meu posicionamento pessoal, não tenho nada a ver com esse grupo político. A partir do momento que nós tivemos o escândalo do Hospital Ouro Verde, foi meu rompimento com esse grupo político que está aí, isso lá atrás, e nós vemos que Campinas está vivendo, né, um abandono total por esse grupo político. E quando eu me posiciono como uma ideologia de direita, isso não significa de uma direita radical, né? Eu sou a favor da nossa cidade, do desenvolvimento da nossa cidade. Muito bem, sou um deputado hoje do Cidadania e que ajudo, sou base de governo, por exemplo, do nosso governador Tarcísio, que tem me ajudado muito pelo desenvolvimento da cidade de Campinas, pela nossa região, sou base de apoio dele dentro da Assembleia Legislativa, mas eu não descarto um diálogo junto com o presidente Lula. Por quê? Porque a cidade ela está muito acima de qualquer problema, de qualquer ideologia partidária. Eu coloco a cidade acima do Cidadania, acima do PT, acima do partido de direita. Enfim, eu tenho um posicionamento de diálogo, né? Embora me posiciono de direita, mas sendo prefeito da cidade, eu não vou deixar de dialogar com o presidente Lula. Muito pelo contrário,
eu vou buscar recursos, porque a cidade está muito acima disso. Eu vou conversar com o governador Tarcísio, porque eu tenho uma afinidade, tenho uma relação muito próxima com ele como deputado, tem me ajudado muito aqui, mandando recursos aqui para a cidade. Então, o posicionamento político, ideológico é um, mas o diálogo é outro. E é dessa forma que a cidadania pensa, é dessa forma que a cidadania dá essa liberdade a nós que somos parlamentares, nós que somos filiados, é fazer com que a nossa cidade de Campinas, que é uma cidade pujante, nós estamos falando aqui do segundo maior orçamento do estado de São Paulo, com 9 bilhões 340 milhões de reais. Só para a área da saúde são 2 bilhões e 100 milhões de reais. Para a área da educação, 2 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de uma cidade muito rica, de uma cidade que, infelizmente, ao longo desses 4 anos, Flávio, com praticamente 40 bilhões de reais, nós estamos falando de 4 anos, praticamente 10 bilhões de reais, nós estamos falando em 40 bilhões de reais, e que não se desenvolveu. A cidade foi abandonada. Então, a cidade ela não vive de ideologia. Eu sempre digo uma frase que isso marca muito, viu, Flávio? Imagina você, um pai e uma mãe, precisando de um atendimento médico ao seu filho no Hospital Mário Gatti ou no Hospital Mário Gatinho. Ele não quer saber se o prefeito é de direita, se o prefeito é de esquerda, ele quer ter o seu problema resolvido. A mesma coisa é para a dona Maria, para o seu José, que está ali no postinho de saúde aguardando 1 ano para ter uma consulta ou para conseguir 2 anos para conseguir um exame. Então, a ideologia partidária não resolve o problema das pessoas. O que resolve o problema das pessoas é o diálogo, é buscar a solução para a nossa cidade de Campinas e que tem condição, né? Campinas sempre foi uma referência do polo de desenvolvimento econômico, do polo de desenvolvimento tecnológico, e que, infelizmente, saiu de toda essa referência, foi para as páginas policiais. Campinas foi apontada agora por um Instituto Mundial, o Numbeu, apontou a cidade de Campinas como a 38ª cidade mais perigosa do mundo. Então, Campinas precisa sair das páginas policiais e voltar para as páginas das referências. E nós estamos buscando isso, buscando fazer com que Campinas possa se desenvolver através do diálogo, através de buscando de recursos do governo de estado, do governo federal, e atuando politicamente junto à população, principalmente a população que mais precisa. Buscar diálogo, buscar apoio, porque para tudo isso precisa ter esse trabalho que o senhor mesmo citou, conversar com o governo do estado, conversar com o governo federal, seja qual for o governo do estado, qual for o governo federal, mas é preciso criar pontes. No começo desse ano, final do ano passado e começo desse ano, essa pré-candidatura, que a gente nem era uma ainda possibilidade, acompanhando politicamente muitos precalços, né? Situação com o PSDB, um partido aqui municipal que tinha aí seus filiados, mas ficando ainda muito reticente se ia apoiá-lo ou não, até uma situação com o deputado federal Carlos Sampaio, que teve o apoio na última eleição, e agora ele até deixou o PSDB, na sequência está no PSD. Essa formulação dessa candidatura não teve muitos percalços, muitas pedras no caminho? Natural, né, Flávio? Nós estamos falando de uma briga de Davi contra Golias, de uma briga do Tostão contra o Milhão, né? Hoje, a atual administração, o que eles fizeram? Foi um desmonte da nossa estrutura política e, diga-se de passagem, o deputado federal, né, que era do PSDB, ele fez uma aliança, assim como o PL fez aliança, né? O Podemos fez uma aliança, o Partido Progressista fez uma aliança, e nós entendemos isso. O problema, Flávio, é dividir a cidade como se fosse uma pizza, né? Hoje, cada secretaria funciona como se fosse uma mini prefeitura. O secretário de uma secretaria X não conversa com o secretário da secretaria Y, porque não se entende politicamente. E foi isso que foi construído. Hoje não existe nem sequer reuniões de secretariado. Você é jornalista, você acompanha as notícias políticas. E quando a gente fala em desenvolvimento da cidade, você precisa ter um entendimento. Por exemplo, vou citar aqui
os dois problemas que nós temos aqui na cidade. Nós temos duas saúdes na cidade de Campinas. Nós temos a Secretaria de Saúde, que cuida de posto de saúde, e nós temos o Mário Gatti, que cuida dos pronto-socorros e dos hospitais, que um não conversa com o outro. Hoje, você não tem a integração dos exames feitos em posto de saúde com os exames feitos em pronto-socorro e hospitais, né? Então, você separa. Hoje, a cidade de Campinas não tem, as secretarias não têm uma unidade. E aí, se me permite, como é que nós vamos resolver isso? Primeira coisa, nós vivemos aqui, eu disse aqui no início da nossa fala, as organizações sociais tomaram conta da cidade de Campinas. As organizações sociais, hoje, dentro da área da saúde, nós temos a CEJAN, nós temos a Cisney, nós tivemos a OS Vitale, que foi responsável pelo escândalo do Hospital Ouro Verde, pelo desvio de 48 milhões de reais, e que nós vamos acabar com essa separação. Primeiro que a saúde é uma só. Nós não podemos fazer... O posto de saúde hoje não tem médico, não tem remédio, não tem estrutura para receber nossa população. 1 ano para conseguir uma consulta, 2 anos para conseguir um exame. Se for uma cirurgia, então, para você ter uma ideia, uma neurocirurgia hoje, 1.246 dias. Uma cirurgia ortopédica, 815 dias. Nós estamos vivendo um momento muito triste para a cidade de Campinas. E aí você vai perguntar assim, Rafa, mas tem dinheiro para resolver o problema da saúde? Primeiro, nós temos 2 bilhões e 100 milhões de reais. Segundo o maior orçamento do estado de São Paulo. Como é que nós vamos resolver o problema, Flávio? Nós vamos buscar aquilo que nós temos de melhor. E eu não entendo como é que o prefeito vira as costas, por exemplo, para o Unicamp. Nós temos o HC da Unicamp, nós temos o CAISM, o Hemocentro, o Gassocentro, nós temos o IOU. Sempre foi uma referência. Está em Campinas, mas não atende Campinas, não participa da saúde de Campinas. Aí nós temos a PUC, o Hospital da PUC, que é uma outra referência. Nós temos o Boldrini, um hospital referência no tratamento oncológico infantil. Doutora Silvia Brandalize é uma referência mundial nas pesquisas oncológicas infantil. Nós temos a Sobrapar, doutora Vera Raposo do Amaral, um dos únicos hospitais no mundo que faz cirurgia crâniofacial. E eu não me conformo, Flávio, como é que nós temos hoje uma prefeitura separada de tudo isso que nós temos de melhor. Nós tivemos a situação da maternidade de Campinas, simplesmente a prefeitura virou as costas para a maternidade de Campinas. Se não fosse a PUC, a Arquidiocese de Campinas, resolver o problema e assumir a maternidade de Campinas, nós estaríamos hoje com a maternidade de Campinas fechada. E eu quero, né, como prefeito, nós vamos trazer aquilo que nós temos de melhor. Tira as organizações sociais, traz a Unicamp, traz a PUC, traz o Boldrini, traz o Sobrapar e fortalece também o funcionalismo público, valoriza o funcionalismo público, faz concurso público, vamos fazer com que os funcionários de carreira eles estejam presentes, participem da administração e dessa forma nós vamos amenizar o problema. E aí eu busquei, e eu tenho buscado tudo aquilo que nós temos de referência. Eu fui buscar em Santo André, o Poupa Tempo da Saúde, que virou uma referência em todo o estado de São Paulo. Zerou a fila de consultas, de exames e de cirurgias na cidade de Santo André, uma cidade de 700 mil habitantes. É um espaço de 1.800 metros quadrados, com 60 consultórios, 37 especialidades, 150 médicos por dia. Nós vamos trazer para cá. Para quê? Você sai do posto de saúde, é consultado pelo clínico geral. Flávio, o seu problema aqui é cardiológico. Você vai para o Poupa Tempo da Saúde, em menos de 30 minutos você é atendido por um cardiologista. O cardiologista vai te examinar, falar, Flávio, você precisa fazer um eletrocardiograma. Então você vai, aí você já vai, faz o eletrocardiograma, sai com o resultado na hora, volta para o cardiologista, ele vai falar assim, ó, o seu medicamento é esse, você inicia o tratamento imediatamente. Flávio, você precisa de uma cirurgia, você já sai com a cirurgia marcada. Então, é você resolver o problema da saúde. E aquilo, o prefeito que é médico prometeu, se comprometeu a resolver, ele trouxe organizações sociais. Deputado e pré-candidato, vamos falar bastante sobre essas propostas. Eu só queria um ponto aí nessa questão da formação da candidatura. A gente ter uma explicação sobre as situações que aconteceram ao longo, né, desse primeiro semestre e até algo que está sendo muito
questionado até por mim, como jornalista. Porque todas as outras candidaturas, dessa vez não temos muitas, né? Dessa vez temos aí 4 colocadas até aqui. Todas as outras candidaturas já têm uma definição de um vice. E até este momento, a candidatura do pré-candidato e deputado estadual ainda não definiu esse nome. Por sinal, nem ventilado. É uma coisa estranha ter no jornalismo. A gente gosta dessas coisas, né? Para ficar pensando como é que vai ser essa composição. Por que não tem um nome ainda? Nenhuma coisa, nenhuma ideia. Ô Flávio, porque nós estamos discutindo internamente, né, a melhor candidatura a vice. Mas o tempo está acabando, né? Está acabando, mas nós vamos resolver. Nós vamos resolver. Nós estamos aí discutindo, nós temos que pensar aquilo que é melhor para a cidade. Se você falou assim, tem poucas candidaturas colocadas. Mas se você pegar as outras candidaturas, todas elas estão com o atual prefeito. Porque foi troca de cargo, né? Então, você pega a ex-candidata que assumiu assessoria, a ex-candidato que assumiu secretaria, e é dessa forma que eles estão fazendo, né? A atual administração, infelizmente, dividiu a cidade. E assim, nós estamos discutindo pensando na cidade, né? Não é uma composição política que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma composição pensando na cidade, colocando a cidade acima de tudo. Então, não tem pressão comigo, viu, Flávio? Muito diferente da eleição passada, que teve as composições políticas, nessa campanha nós estamos indo numa condição muito mais livre, muito mais tranquila. O grupo político ele é importante, mas não pode colocar o grupo político acima dos problemas da cidade. Então, nós precisamos pensar na população que paga os seus impostos. Hoje, a cidade de Campinas é uma das cidades mais caras do país. O IPTU muito caro aqui, é o mais caro do país. O ISS, o mais caro da nossa região. Tarifa de ônibus, a mais cara do país. Então, Campinas precisa pensar no desenvolvimento. Nós estamos perdendo empresas. Nós perdemos a Mercedes-Benz agora com 1.000 pessoas desempregadas, 1.000 famílias desempregadas, 5.000 pessoas, pelo menos, afetadas pela saída da Mercedes-Benz aqui. A Amazon foi embora para Paulínia, a Microsoft foi embora para Sumaré, o Itaú foi embora para Mojimirim, a Sky foi para Jaguariúna. Então, Campinas precisa voltar a ser a cidade que sempre foi, a cidade referência. E, com todo o respeito aos municípios da região metropolitana, a região metropolitana, os outros 19 municípios, estão se aproveitando hoje da condição, porque Campinas é uma cidade cara para se viver e as cidades no entorno de Campinas estão crescendo. Então, a nossa proposta é pelo desenvolvimento da cidade, criar incentivo fiscal, trazer novas empresas, gerar emprego, gerar oportunidade para a cidade de Campinas, e tudo isso tem condição. E fazer com que o orçamento possa crescer ainda mais, consequentemente, o investimento chegando até a população. Mas não ter um nome, a discussão está sendo realizada, o tempo está acabando, lógico. Mas desde o início, quando o PDT chegou para essa coligação, o PDT teve aquela... O PDT próprio diz, né? Que pode indicar um nome a vice. O nome hoje mais importante dentro do PDT seria de Casemiro Reis, o próprio presidente. Doutor Casemiro, deixa eu falar, é um grande amigo, é um grande técnico, médico, né? Uma pessoa que conhece o Sistema Único de Saúde, ele conhece os problemas da cidade. Ele foi um cara que, quando foi presidente do Sindicato dos Médicos, foi ele que denunciou o problema da OS Vitale no Hospital Ouro Verde. Então, é um grande nome. Mas ele ser um ex-presidente do PT atrapalha? Nenhum problema. Eu acho que essa questão, é o que eu falo, que nós temos que colocar a cidade de Campinas acima de qualquer ideologia partidária. E eu não estou preocupado aqui com ideologia partidária. O diálogo é o mais importante, Flávio. Né? Eu não tenho problema em dialogar, embora a minha ideologia seja de direita, mas eu não tenho problema em dialogar com a esquerda. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida,
é um projeto que eu vou trazer para a cidade de Campinas, vou trazer o faixa 1 para a cidade de Campinas, fazer com que a Coab volte a ser a empresa de habitação que sempre foi no passado, construa habitação popular, e não aquelas de 15 metros quadrados, tá? Habitação popular, né? Regularização fundiária, e também nós vamos fazer a regularização fundiária através da Coab. Não vamos contratar a empresa de ex-secretário de habitação, como tem sido feito agora, que inclusive o Ministério Público está investigando. Nós vamos fazer com que a Coab volte a ser a companhia de habitação. Nós precisamos gerar habitação popular aqui para a cidade de Campinas, principalmente na faixa 1, né? A população mais pobre, população que mora em área de risco, fazer a regularização fundiária. Nós temos mais de 200 bairros hoje com 50 anos que até hoje não foi regularizado. O que falta? Falta fazer com que o poder público ele encabece essas regularizações fundiárias de verdade. Não é meia dúzia de regularização fundiária feita por uma empresa contratada de ex-secretário que vai resolver o problema, né? Então, quando você fala de programas, né, como esse da esquerda, do Minha Casa Minha Vida, né, eu vou falar aqui do Bolsa Família, mas Bolsa Família não foi feito pela esquerda, o Bolsa Família foi feito pelo ex-prefeito Magalhães Teixeira aqui na cidade de Campinas e que foi uma referência para todo o Brasil. São oportunidades importantes, mas quando a gente fala de um estado mais enxuto, do município mais enxuto, onde a gente possa reduzir cargos comissionados, porque cada assessor a menos do prefeito é um guarda municipal a mais na rua, é um médico a mais no posto de saúde, nós precisamos enxugar a máquina, assim como eu fiz na Câmara Municipal quando fui presidente, Flávio. Dos 1.700 cargos comissionados, nós cortamos 1.572 cargos e foi a maior economia da história da Câmara Municipal, 60 milhões de reais que foi economizado. Então, nós precisamos fazer com que a máquina pública economize, enxugue para fazer investimentos, saúde, educação, segurança pública, assistência social. Então, são esses temas mais importantes para a cidade de Campinas. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com as proposituras. Já colocou algumas propostas aqui ao longo dessa nossa conversa. Mas posso explanar mais. Pode explanar mais. Vamos falar da saúde. Isso porque, na última pesquisa, né, todo dia Sampiagile, a saúde, e assim, está sendo disparada em todas as cidades, tá? Disparada. Todas as cidades, mesmo prefeitos que estão aí com a possibilidade de reeleição, com 66% de aprovação em outras cidades aqui da nossa região, a saúde encabeça a principal questão e a principal prioridade da população. E Campinas não é diferente. Quase 50% dos entrevistados falam de uma priorização para melhorar a qualidade de vida da população, área da saúde. O senhor já citou aí alguns pontos e citou até essa saída dessas OSs em Campinas. Hoje elas são utilizadas para conseguir ter o pessoal, o recurso humano, porque Campinas tem aí um limite orçamentário, apesar de ter 2 bilhões e 100 ou 200, a folha salarial é muito alta. Aí se contrata, como lá fazia anteriormente, né, na administração de Oliveira Santos, chegou a usar até o Cândido Ferreira. O senhor acompanhou muito bem lá, sim, como vereador. Como resolver isso? Como garantir dignidade para essa população, garantir uma melhora na qualidade desse atendimento, rapidez, celeridade, que tenha o tratamento, que é importante, porque se tem aí o exame, mas não tem o tratamento. Que se tenha isso, essa qualidade tão necessária, porque a gente paga tanto, mas tem que fechar essa conta, tem que ter gente para fazer esse trabalho. Flávio, tem. Na verdade é o seguinte, quando você fala da lei de responsabilidade fiscal, nós temos o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal é 51%. Hoje nós estamos em 46%. Nós temos condição de fazer, né, concurso público para a cidade de Campinas. Então, nós estamos muito abaixo da lei da responsabilidade fiscal, que aponta 51%, que é o limite prudencial. Então, nós podemos fazer com que a saúde volte a ser a nossa referência. Nós podemos aplicar o concurso público, principalmente na parte de enfermagem, auxiliar, técnico de enfermagem. Nós podemos fazer com que a estrutura dos profissionais da saúde seja mais efetiva. Quando a gente fala numa estrutura médica, né, organização social, desculpa, Flávio, nós temos hoje
várias denúncias contra a organização social, e Campinas foi vítima de uma organização social da OS Vitale, do escândalo Ouro Verde. Por que que nós não podemos buscar uma Unicamp? A Unicamp, o Hospital Regional de Sumaré, foi eleito o melhor hospital público do país e é administrado pela Unicamp. Os 7 melhores exames, ambulatório médico de especialidades do estado de São Paulo, é administrado pela Unicamp. E aí eu pergunto para você, por que que a Unicamp não está na cidade? Porque o interesse deles é outro. Nós vamos trazer a Unicamp, e já tivemos a reunião com toda a diretoria da Unicamp, a parte de saúde da Unicamp, nós vamos trazer a Unicamp para nos ajudar dentro do postinho de saúde, dentro dos pronto-socorros, dentro dos hospitais. Nós precisamos ter uma referência aqui na cidade de Campinas, fazer com que nós possamos atender, né, a nossa população com dignidade, com respeito, onde a população não precisa ficar esperando 6 meses, 1 ano para uma consulta, ou quando vai para o pronto-socorro, não precisa ficar esperando 15, 18 horas. Nós vamos trazer a Unicamp, nós vamos fazer o Poupa-Tempo da Saúde. O Poupa-Tempo da Saúde é uma grande referência, um grande ganho, né? Zerou, e em Santo André, zerou a fila de consultas de exames e também de cirurgias na cidade. E se precisar, nós temos a parceria público-privada. Hoje, o Centro Médico, o Hospital São Luís, que se instalou agora, o Vera Cruz, eles são grandes pagadores de impostos. A própria Unimed, conversei também, tive uma reunião com a Unimed. Nós precisamos fazer com que parte desses impostos sejam pagos em atendimento. Vamos zerar esses problemas. Não dá, Flávio, para uma pessoa, numa cirurgia ortopédica, ficar esperando 800 dias. Uma neurocirurgia, 1.200 dias. Que negócio é esse? Nós vivemos em Campinas. Se fosse uma cidade pobre, a gente até entenderia. Mas Campinas é uma cidade rica. Então, com 2 bilhões e 100 milhões de reais, tem condição. Fazer o concurso público, fazer o convênio com as instituições PUC, Unicamp, Boldrini, Sobrapar e fazer o Poupa-Tempo da Saúde. E é isso que nós vamos, dessa forma que nós vamos resolver o problema da saúde aqui. E se necessário for, nós vamos buscar as instituições privadas. Por que que nós temos hoje saúde para pobre e saúde para rico em Campinas? Nós precisamos usar tudo isso que nós temos. O Hospital São Luís não é à toa que está aqui, né? Ele pode contribuir muito. Em São Paulo foi lançado o Corujão da Saúde. Não sei se você se lembra. O Corujão da Saúde. Um momento que Campinas nunca fez isso. Campinas nunca procurou. Essa proposta do Corujão da Saúde foi pelo Dória, né? Ainda prefeito lá de São Paulo. Bruno Covas, Dória. Utilizando as redes, né, de saúde privada. Durante a madrugada. E por que Campinas nunca procurou isso? Né? Por que Campinas não tem essa oportunidade? Então, nós podemos sim usar as instituições privadas, nós podemos usar as instituições filantrópicas. Essa união é muito importante, Flávio, e eu sempre digo, eu como deputado, fui o deputado que mais destinei recursos para os hospitais filantrópicos e Santas Casas. Por que nós não podemos usar e fazer a união das instituições filantrópicas na cidade? Por que o Hospital Mário Gatti tem que concorrer com o Hospital da PUC? Não é uma concorrência pública, mas é uma concorrência, né? Poxa, cada um é referenciado. Nós temos a média e alta complexidade que deveria estar resolvida aqui na cidade de Campinas, atendendo regionalmente. Campinas precisa participar. 60% do pronto-socorro do hospital da Unicamp é a população de Campinas, porque não tem atendimento no Mário Gatti, no Ouro Verde, nas UPAs aqui da cidade, vai para a Unicamp, para o HC da Unicamp. Então, é fazer essa administração e essa união, trazer os filantrópicos, trazer a Unicamp para participar dessa administração e não separar, unificar os postos de saúde. Flávio, para você ter uma ideia, você faz um exame hoje, né? Você é atendido no posto de saúde do Santa Lúcia. Vou dar um exemplo aqui. Se você sai do posto de saúde e é atropelado na rua, na frente, você vai para o hospital, vai para o pronto-socorro, nenhum exame que você fez lá se comunica com o pronto-socorro, você tem que fazer tudo de novo. Isso é gasto dobrado. Então, você unificar a plataforma do posto de saúde, do pronto-socorro e do hospital é necessário.
você fazer com que a saúde da família esteja presente na vida da população, acompanhe o desenvolvimento, principalmente pediátrico. Por que nós não temos uma equipe pediátrica, uma equipe de saúde escolar acompanhando as nossas crianças? Na minha época, eu estudei em escola pública, Flávio. Além de ser nascido na cidade, nascido na periferia, estudei escola pública. Na minha época, tinha oftalmologista que ia na escola, pediatra que ia na escola e dentista. Nós tínhamos um consultório odontológico dentro da escola. Eu estudei no Vicente Hall, ali no Parque Industrial. Hoje não existe mais isso. Hoje a escola virou depósito de criança. Então, a gente precisa fazer com que a saúde esteja presente na vida de toda a população, né? E saúde significa tudo. Deputado, dentro dessas propostas, o senhor citou aí vários pontos e até anteriormente me chamou a atenção. Porque na conversa anterior com o outro pré-candidato, Pedro Tourinho, ele citou essa divergência, que a gente pode colocar aqui, não sei se é a palavra correta, entre a Secretaria de Saúde e a Rede Mário Gatti, que hoje são coisas que estão no mesmo setor, mas são até diferentes. O senhor acha também que há um problema? Porque também para o pré-candidato é um problema, essa falta de integração. Por quê? É um problema, mas eu vou resolver. Lembrando que a Rede Mário Gatti foi criada após o escândalo o Ouro Verde. Mas é um problema que eu vou resolver. Eu vou unificar tudo, né? Não tem lógica você separar o posto de saúde do pronto-socorro e do hospital. A saúde é única em Campinas. Então, eu vou unificar, fazer com que a saúde seja única, né? Hoje o secretário de saúde não conversa com o presidente do Mário Gatti. É humanamente impossível isso. Nós temos duas saúdes em Campinas, né? Então, nós unificando, trazendo as referências que nós temos e implantando o poupa-tempo da saúde, nós vamos resolver o problema da saúde. Imagina você aqui, Flávio, um poupa-tempo da saúde, que é um centro de especialidades, com mais de 40 especialidades, você atendendo a população em menos de meia hora, você fazendo o exame imediatamente, você já dando o tratamento para a população, e se necessário for, você já marcando a cirurgia, você resolve o problema da saúde. Quando a gente fala em gestão pública humanizada, é você colocar a população como prioridade de uma gestão. É fazer com que o poder público esteja presente na vida da população. Eu sempre digo, Flávio, que política para mim não é profissão, política para mim é missão. É missão de transformar a vida das pessoas. Eu não me conformo como é que o prefeito consegue dormir vendo a dona Maria ali no Hospital Mário Gatti, aguardando 15, 18 horas para ser atendida. Pessoas infartando na recepção porque não tem atendimento. Como é que um cara desse dorme? Eu estaria presente. Aliás, se eu fosse médico, estaria lá, né? Mas como é que você insiste numa organização social, e nós estamos vendo aqui a Sejan. Agora, não sei se você tem acompanhado a Beneficência Portuguesa, o presidente teve os seus bens bloqueados pelo desvio de 20 milhões de reais apontado pelo Ministério Público, 20 milhões de reais do SUS, do Sistema Único de Saúde de Campinas. Então, nós precisamos fazer com que Campinas tenha uma saúde digna, respeite a população. A prefeitura é muito boa na hora de cobrar os impostos, na hora de cobrar o IPTU, ISS, mas na hora de oferecer serviço público de qualidade, não oferece. Então, assim, saúde é uma só em Campinas. E trazer aquilo que nós temos de referência, né? O poupa-tempo da saúde vai ser a grande proposta nossa, que nós vamos implantar o poupa-tempo da saúde e nós vamos fazer com que as nossas referências, a PUC, o Boldrini, a Sobrapar e a Unicamp esteja presente na saúde de Campinas. Até para entender um pouco esse poupa-tempo da saúde, eu sei, acompanhando as redes, aí as propostas, essa unidade que existe lá em Santo André, como é que funcionaria aqui se já existe dentro desse plano, é uma das bandeiras, então, aí dessa pré-candidatura, o poupa-tempo da saúde para Campinas, onde ele estaria colocado? Já tem uma ideia? Sim. Seria na área do Mário Gatti ou seria para outras regiões, por exemplo, o Ouro Verde? Tenho. Na verdade, Flávio... E como fazer para tirar do papel? Precisa de dinheiro, precisa de recursos. Nós temos para isso. Você vai se lembrar que eu vou trazer o Mário Gatinho de volta para cá, né?
os 13 milhões de reais que eu consegui para o Hospital Mário Gatinho, para a construção do Hospital Mário Gatinho, que o prefeito dispensou para fazer lá no antigo Hospital Metropolitano, que mais chove mais dentro do que fora, né? Nós temos a área ao lado, que é do estado de São Paulo, e que eu consegui para a cidade de Campinas e que o prefeito também abriu mão. Nós vamos fazer um grande complexo da saúde em toda essa região. Nós já temos o Hospital Mário Gatti, e que não adianta fazer reforma da fachada, viu? Minha mãe sempre diz um ditado o seguinte, Flávio, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não adianta você ter uma fachada bonita se dentro não funciona, né? Se os profissionais não estão contentes, se os profissionais não estão sendo valorizados, se não tem profissional de saúde suficiente. Então, fazer um grande complexo da saúde ali, dinheiro para isso nós temos, e se precisar nós vamos buscar no governo do estado e governo federal, nós vamos usar aquela área ali do antigo Seretran, ao lado do hospital Mário Gatti, para implantar o poupa-tempo da saúde, para fazer com que essa região seja o polo de saúde da nossa cidade de Campinas. E se necessário for, espaço dentro do Hospital Ouro Verde nós temos para fazer isso. Nós temos as UPAs. Então, assim, se você começa a fazer essa estrutura de saúde funcionar, hoje nós temos 67 postos de saúde, mais um que está inaugurando ou inaugurou agora recentemente, 68 postos de saúde. Nós temos condição, né, de fazer com que a saúde seja uma saúde mais digna à nossa população. Então, quando você vai num posto de saúde, Flávio, primeiro, você precisa ter alguém lá para atender a sua consulta que está marcada, né? Infelizmente, hoje a população perde viagem. Você já viu? Quando a gente fala que Campinas é uma cidade tecnológica, né? Pense comigo, cidade onde tem o Sirius, o CPQD, a Unicamp, a PUC, uma grande cidade tecnológica, onde a Dona Maria precisa chegar às 4 horas da manhã para pegar uma senha para ser atendida pelo ginecologista, ou pelo dentista, ou pelo clínico. Onde já se viu isso? Que nós não usamos a tecnologia que está na mão de todo mundo a favor da população. Então, é fazer o posto de saúde ter um atendimento digno. Dali, vamos para o poupa-tempo da saúde. O poupa-tempo da saúde vai fazer o atendimento de especialidade, vai fazer todos os exames imediatamente. Hoje, os laboratórios têm condição de emitir o resultado do exame no máximo 6 horas, para você ter uma ideia. Você ter o atendimento de volta daquele especialista, e aí você sai já com o medicamento na mão, com o início do tratamento, se necessário for a cirurgia marcada. Aí o Hospital Mário Gatti, ele tem condição para isso, porque é um hospital de média e alta complexidade. Então, é você fazer com que a saúde realmente esteja presente na vida da população. E sem saúde, Flávio, não adianta a gente pensar em outras coisas, né? Então, a saúde, ela é primordial. E aí tem outros temas aqui que eu queria aproveitar para discutir também. Vamos bater um papo aí também sobre a área da educação aqui na cidade de Campinas. A grande bandeira da atual administração vem sendo aí a conta-gotas inaugurado, né? O Espaço do Amanhã, essas creches que foram criadas, são 16 unidades que estão sendo criadas para tentar zerar um déficit crônico, que a gente sabe aqui, acompanhando Campinas. Acho que desde que eu estou aí no jornalismo, se fala na área de educação do déficit de vagas para esse atendimento. Como é que o senhor avalia a área da educação aqui na cidade? E quais são as propostas para ter esse atendimento, que não seja apenas um depósito de crianças e que se tenha qualidade no ensino público municipal? Flávio, primeiro que assim, 3 anos e meio depois, o prefeito decide, né, construir 16 creches. As creches que ele inaugurou, nenhuma está funcionando. Nenhuma. Então, assim, porque está chegando o momento eleitoral, ele fez a inauguração de algumas, anunciou 16 creches. Nós vivemos isso, já é histórico, né? Não basta ter só creche. Nós precisamos fazer com que as creches funcionem de verdade. Nós precisamos fazer com que as creches funcionem em período integral. Segundo, não só em período integral, mas nós precisamos fazer com que a creche funcione todos os dias, inclusive em período noturno. Eu falo para você, uma mãe
que trabalha num shopping center, ela trabalha também no período noturno, ela trabalha também final de semana. Então, creche, você precisa viabilizar o trabalho, principalmente da mãe, né? Quando a gente fala em educação, hoje, infelizmente, Campinas, ela analisada e avaliada pelo MEC, Campinas está no nível 1. De 0 a 5, nós estamos no nível 1. O que é nível 1? 55% das nossas crianças no segundo ano, elas não são alfabetizadas, não sabem ler e escrever. Consequentemente, vai para o terceiro, quarto, quinto, até o 9º ano, ela sai sem ler, sem saber ler e escrever. Campinas precisa mudar o seu método pedagógico. Nós precisamos ter um método de ensino. Campinas não pode ser apenas um depósito de crianças, né? Hoje, Campinas, os nossos colégios, eles são depósito de crianças. Então, nós precisamos ter educação integral, não é escola em tempo integral, educação integral, onde a criança entra às 7 sai às 5, com educação, mas com método pedagógico, com tecnologia, fazer a escola do futuro, que é a nossa grande proposta aqui, trazer um método de ensino onde as crianças tenham oportunidade de aprendizado, saber ler e escrever. Campinas, para você ter uma ideia, Flávio, nós temos 2 bilhões de reais só para educação para 60 mil alunos. Como seria esse método pedagógico? Até para a gente entender qual seria essa mudança. Buscar um sistema pedagógico junto com os professores, a valorização dos nossos professores, ela é necessária. Garantir a autoridade do professor dentro de sala de aula. Na minha época, volto a dizer, estudei em escola pública, né? A dona Marina, minha diretora, quando saía no pátio da escola, no nosso recreio, era todo aluno, né, com medo. Hoje não existe mais isso. A escola precisa, além de integrar o aluno, além de dar uma educação de qualidade, precisa integrar a família, precisa abrir a escola para a família, né? Precisa combater a violência. Hoje a escola vai além, né, simplesmente da questão pedagógica, né? Você trazer a família para dentro da escola, ela é muito importante. Entender os problemas sociais, entender os problemas familiares. A família é a base de tudo, Flávio. A gente não está aí passando por uma situação um pouco mais ampla, de uma degradação social do país como um todo, no mundo mesmo. Sim. Dessa falta de autoridade, não só para o professor, mas para outras áreas também. Mas se o poder público precisa garantir isso. Como ele garante isso? Como garante isso? É fazer com que a educação e a disciplina esteja presente dentro da escola. Nós precisamos ter o coordenador pedagógico, mas nós precisamos de um coordenador de disciplina. Eu defendo o coordenador de disciplina. Eu defendo que a ação não é só junto ao aluno, a ação é junto à família. Acompanhar a assistência social tem que estar presente dentro da escola. Acompanhar o problema daquele aluno. Muitas vezes o aluno ele é mais rebelde dentro de sala de aula porque ele vive um problema crônico social muitas vezes violentado, Flávio, né? Hoje as nossas escolas elas não são inclusivas. Hoje nós temos crianças com espectro autista dentro das escolas que não são inclusas, não tem professor de educação especial. Então, e tem dinheiro para isso. Eu fiz, cálculo de padaria, tá? É cálculo de padaria que esses dias, na curiosidade, eu comecei a calcular que 2 bilhões para 60 mil alunos, nós temos em média R$ 2.800 por aluno por mês. Escola particular custa menos que isso. Como é que Campinas não tem uma educação de qualidade? E aí, quando a gente fala, por exemplo, poxa, Campinas é a cidade da Unicamp, é a cidade da PUC, mas nós precisamos que o nosso aluno de escola pública ele tenha a condição de entrar na Unicamp, na USP, na PUC, tenha condição de disputar uma vaga, seja no mercado de trabalho ou uma vaga dentro de uma universidade pública com condição, porque ele aprendeu. Quando eu estudei no Vicente Hall, a escola Vicente Hall era uma referência na cidade de Campinas, era a melhor escola, inclusive dentre as particulares. Sempre foi uma referência. Por que nós perdemos isso?
Então, é você fazer com que o sistema pedagógico ele seja diferente na cidade, e nós precisamos, isso está provado, né? Que Campinas precisa ter um sistema pedagógico diferente, e essa discussão será junto com os nossos profissionais, com os nossos professores. A valorização dos nossos professores, ela é necessária, e garantir a autoridade do professor em sala de aula. Esses dias, Flávio, embora tenha sido numa escola estadual, eu fiquei muito assustado. Aluno usando droga dentro de sala de aula com o professor em sala de aula. E ai do professor. Cadê o agente de disciplina lá para garantir a autoridade do professor, garantir a segurança do professor? Hoje o professor tem medo. Então nós precisamos fazer com que a disciplina, a pedagogia esteja presente na vida dos nossos alunos. E ainda mais, assistência social, trabalho e renda, saúde, esteja presente na família daquele aluno, né? Então, não é só garantir a creche. A creche, lógico que ela é importante. Para você ter uma ideia, hoje a creche, só um parênteses aqui, o aluno que estuda na creche, ele tem período integral, ele vai para a pré-escola, ele estuda 4 horas. Aí a mãe não pode mais trabalhar. Que mãe que trabalha 4 horas por dia? Então, assim, tem dinheiro? Tem. Tem condições pedagógicas. Eu fui buscar a Escola do Futuro, eu fui buscar em Itapevi. Itapevi, lá o prefeito está com 98% de aprovação. A Escola do Futuro tem o Google Assistência, em Jundiaí tem a Microsoft dentro da educação. Por que nós não podemos ter isso? Campinas, que é o polo de alta tecnologia, não tem tecnologia dentro das escolas, né? Então, é você fazer com que o recurso chegue de verdade e não do jeito que é feito hoje. Chega final do ano, Flávio, o prefeito gasta 200, 300 milhões com kits. Eu faço um desafio a você aqui como jornalista. Vai no almoxarifado da educação, ali na Avenida da Moreiras. Aquele galpão lá. Você vai ficar assustado se você entrar lá dentro, como jornalista, você vai ficar assustado. O tanto de coisas que tem lá dentro e que são dinheiros gastos, né, ao final do ano para gastar os 25%. Por que esses 25% não é feito durante todo o processo, durante todo o ano, né? E mais, fazer o convênio com as escolas estaduais. Não precisa assumir a escola estadual, que são 120 mil alunos, e eu sei que aí o dinheiro ficaria curto, o cobertor ficaria curto, mas hoje, aluno da escola estadual não recebe uniforme. Como é que uma prefeitura de Campinas não né? O aluno não é do estado, o aluno é do município. Ele mora aqui. Então, é você fazer com que a escola do futuro esteja presente para a juventude, a tecnologia, o ensino, a disciplina e, lógico, envolver também os pais, a família toda dentro das escolas. Eu estou colocando alguns pontos aqui, citamos já saúde e educação, e até são os pontos que foram colocados como prioritários, né, nessa pesquisa Todo Dia Samp Agile. Na terceira colocação, grande questionamento do eleitorado aqui em Campinas é a segurança pública, um dever do governo do estado, mas claro que as prefeituras não podem deixar de lado, ainda mais uma cidade como Campinas, desse tamanho que ela tem, porque se ela tem os predicados, ela também tem aí a oportunidade para grupos criminosos. Como conversar com o governo do estado, como conseguir mais equipamento e melhorar uma situação que passa por uma questão social também, e melhorar essa sensação. Porque nós estamos aqui, são quase 8 horas. Quando terminar esse podcast, nós vamos sair, mas a gente vai olhar para um lado, para o outro, e vai chegar em casa com alguma... Não vai chegar com sossego. Ninguém anda sossegado numa cidade como Campinas. Como melhorar esse sentimento da população campineira, não só aqui onde a gente está, mas no Campo Belo, no Ouro Verde, Vida Nova. Como melhorar isso? Flávio, primeiro o seguinte, hoje nós temos 800 guardas municipais. Desculpa, tá? Eu estou escrevendo. Sim. Aqui que eu gosto, né? Quando a gente vai explicar, eu gosto de escrever. Nós temos 800 guardas municipais. Dos 800, 400 estão
em trabalho administrativo, enquanto deveriam estar na rua. Então, 400 estão na rua, efetivamente. Agora, 8 horas da noite, a partir das 8 horas da noite, nós temos apenas 3 viaturas rodando a cidade toda, né? Então, primeira coisa, quando eu falo que nós temos 46% do orçamento comprometido com a folha de pagamento, meu primeiro ato como prefeito será abrir o concurso público, elevar de 800 para 2.400 guardas municipais, que é o limite populacional que nós temos condições. Lógico que isso leva 1 ano para a gente fazer o concurso público e preparar o guarda municipal. Mas antes disso, nós vamos fazer aqui a atividade delegada. Atividade delegada, primeiro, com a guarda municipal. Valorizar os guardas municipais. O que é atividade delegada? Hoje, qualquer agente da Força de Segurança Pública trabalha 12 por 36. Então, ele trabalha 12 horas e folga 36 horas. E aí ele faz o famoso bico. Aí ele vai trabalhar no barzinho, na boate, ele vai fazer o seu bico lá informal. Nós vamos contratar esse bico. Atividade delegada é isso. Então, nós vamos contratar, vamos fazer atividade delegada com guarda municipal, com a polícia militar, com a polícia civil e com o corpo de bombeiros, além do concurso público em andamento para 2.500 guardas municipais. Amenizar e dar a sensação de segurança pública, para que a segurança pública esteja presente na vida da população. E não adianta, a gente está aqui no Castelo, né? Não adianta a gente falar só da região central. Sim. Nós precisamos falar da periferia. Hoje, um cidadão lá do Campo Belo, citou o Campo Belo, lá do Jardim Fernanda, do Itaguaçu. Ô Flávio, dá dó. Imagina você, um cidadão, querendo pegar um Uber, ou querendo sair aqui do centro. Se você pedir um Uber agora, daqui para o Campo Belo, o Uber nega a viagem, porque ele tem medo, porque ele não tem segurança. Então, a base da Guarda Municipal, ela precisa voltar, essa realidade precisa voltar nos bairros, nas regiões. A base da Guarda Municipal, ela é muito importante. A Guarda Municipal, inclusive, eu tenho um projeto na Assembleia Legislativa que está tramitando, que é o reconhecimento da Guarda Municipal como uma força de segurança pública. A Guarda Municipal passou a ser uma força de segurança pública, né? E aí, consequentemente, não basta só o efetivo aqui do aumento da Guarda Municipal e também da atividade delegada, né? Nós precisamos também fazer, paralelamente a isso, um investimento na educação, que nós falamos anteriormente, que significa segurança pública. Nós precisamos investir em cultura, em esporte, em iluminação pública, em saneamento básico. Tudo isso significa segurança pública. E eu sou fundador e idealizador do maior projeto social de qualificação profissional da cidade de Campinas, que é o Jovens do Futuro, Flávio. Ao longo de 22 anos, nós formamos 45 mil pessoas. Todos os nossos professores são voluntários. E, Flávio, você não tem noção do que significa na vida de uma pessoa uma qualificação profissional, né? Você dar oportunidade às pessoas de conseguir um emprego. A criminalidade hoje está batendo na porta das nossas crianças. O tráfico de drogas está batendo na porta das nossas crianças, da nossa juventude. Nós precisamos combater de verdade o tráfico de drogas, a criminalidade. E ainda mais do que isso, é fazer com que eu tenho esse projeto, fazer com que o nosso projeto social, Jovens do Futuro, mas outros projetos sociais, estejam presentes na vida de toda a população, principalmente a população mais carente. Nós precisamos levar oportunidades a essas pessoas. Consequentemente, aí nós temos a área central de Campinas, se me permite, já vou estender. Nós íamos entrar exatamente nesse ponto, porque é a 4ª principal demanda desse eleitorado entrevistado pela pesquisa. Acho que o senhor vai citar a situação das pessoas em vulnerabilidade de rua, em situação de rua. Eu só queria fazer um adendo antes desse ponto, que eu acho extremamente importante e temos que falar. É porque o senhor citou, na área da saúde, em concurso público, contratar médicos. Na área da educação, valorizar os professores. Valorizar significa recurso. Significa melhorar as condições salariais e também condições de infraestrutura, de trabalho. Ok, mas isso tudo também, para melhorar a condição de trabalho, precisa de dinheiro. E agora, contratação aí de guardas municipais, saindo de 800 para 2.500. Tudo isso depende de recurso. Uma prefeitura então, quando nós falamos que perdeu nos últimos tempos, até diminuiu um pouquinho de recurso no orçamento. Como conseguir equilibrar isso tudo?
com todas essas propostas? Quando nós falamos em orçamento público, né, volta à lei da responsabilidade fiscal, nós temos no mínimo ainda 4% do orçamento para investir nos concursos públicos. Segundo ponto, nós temos uma folha de pagamento hoje de comissionados dentro da prefeitura, e aí eu não estou falando comissionados por exemplo, de creche, não é isso não, tá? É assessor do prefeito. Nós temos hoje mais de R$500 bilhão gasto com comissionados. E aí, Flávio, eu não quero aqui ser hipócrita, dizer que eu sou contra comissionado. Não, eu acho que o político, o agente público, ele precisa ter, né, o seu assessor de confiança. Mas não pode ser um exagero como é que nós estamos vendo hoje. Mais de R$500 milhões sendo gastos. Hoje, um assessor na Sanasa ganha R$40 mil. Como pode isso? R$30 mil, um gerente ganha mais de R$30 mil por mês. Né? Então, você precisa fazer com que esse dinheiro seja investido. Então, um assessor a menos do prefeito é um guarda municipal a mais, é um médico a mais no posto de saúde. Então, é você fazer com que você possa enxugar o cabidão de emprego que nós temos, né? E aí, volto a dizer, não é hipocrisia, não. Eu defendo assessores, porque é importante para ajudar o prefeito, ajudar o secretário, mas não pode ter um excesso. Agora, recentemente, nesse ano aqui, o prefeito criou quase 300 novos cargos de assessores para acomodar os partidos políticos. Ou seja, então, é literalmente uma compra de partidos. Então, nós precisamos mudar esse cenário, né? Então, orçamento público, nós temos para isso. Nós temos condição para isso. E aí eu já vou entrar nessa questão da região central de Campinas. Quando a gente fala em revitalização da área central, Flávio, nós estamos falando em, primeiro, revitalização, primeira coisa passa por cuidar das pessoas em situação de rua, situação das pessoas vulneráveis lá. E como é que nós vamos... Aí eu tenho o programa Nova Vida, que é muito parecido com o Hub Social feito pelo governador Tarcísio, que é a união da Secretaria de Saúde, de Assistência Social, de Educação, de Trabalho e Renda e de Segurança Pública dentro de um espaço único, junto com as entidades civis e religiosas, que também são muito importantes, e as comunidades terapêuticas. Nós temos aqui, por exemplo, o Instituto Padre Haroldo, uma grande referência, a maior e melhor comunidade terapêutica do estado de São Paulo, não, do Brasil, me perdoa, do Brasil. Sempre foi, Padre Haroldo sempre foi uma referência. E Campinas não integra tudo isso. A Secretaria de Assistência Social trabalha de um jeito, a Secretaria de Saúde de outro, a de Segurança de outro, que, aliás, me deixa de cabelo em pé, né? Vai fazer uma operação de segurança pública contra o tráfico de droga na região central. Aí veio o prefeito agora e falou assim, não, 70%, né, dessas pessoas são pessoas de fora. Mas lógico que é de fora. 70% da nossa população de Campinas é de fora. Né? 70% do povo que mora em Campinas hoje veio de fora. Então não são as pessoas em situação de rua. Então isso se torna um problema nosso, né? É você reintegrar essas pessoas na sociedade, dar oportunidade a essas pessoas, dar a internação, fazer com que essas pessoas saiam, deixam de ser adictas da dependência, né, da dependência química. E aí nós buscamos e podemos comprar, né, espaços dentro das comunidades terapêuticas. Nós temos orçamento para isso, junto com a saúde, junto com a própria educação. Fazer essa integração é muito importante. E aí depois, Flávio, né, falar da revitalização da área central, você fazendo esse trabalho integrado, é você incentivar a região central, né? Na sua época, assim como na minha, a minha mãe falava assim, eu morava lá no Parque Universitário, na região do Ouro Verde, minha mãe falava, coloca a roupa que nós vamos para a cidade. Exatamente, vamos para a cidade, vamos descia ali da Ponte Preta, descia da Ponte Preta, morava na Ponte Preta, ia até a Murici, ali na 13 de Maio. E tinha coisa mais gostosa que isso. Maravilhoso, né? Eram então, outros tempos. Era pagamento, final de mês, pagamento de conta, você ia para a cidade, né? Ia comprar um tênis para você, uma roupa para você, era cidade, né? Ia passear, cidade. Ia passear à noite, Natal. Coisa mais linda. Você passear na 13 de maio. Hoje não existe mais isso. Então, é você
né, resgatar essas pessoas e aí você criar um incentivo na região central. Falando Um do incentivo, resgate. e aí nós estamos discutindo isso tecnicamente, Flávio, aí não é compromisso e não é promessa ainda, porque nós estamos estudando tecnicamente, mas o incentivo fiscal, com certeza isso vai acontecer. Mas por que não zerar imposto de IPTU e de ISS na região central? Fazer com que a região central volte a ser um ambiente seguro, onde a população possa ir num restaurante, num barzinho, as lojas possam ficar abertas até as 10, 11 horas da noite, com segurança, a guarda municipal presente na vida da população. Então, fazer um shopping center a céu aberto. Então, é você também ser um concorrente do shopping center, né? E aí você tem toda uma questão cultural envolvida, né? Você tem o centro da cidade hoje é um ambiente cultural, né? Onde a gente pode ter apresentação de teatros, shows musicais, usar as bandas das cidades, os grupos de rap, as bandas sertanejas, as bandas de rock. Então, assim, é você fazer com que a região central volte àquilo que é antigamente, a volta dos bondes. Sim. Né? Pré-candidato, o senhor citou dar, então, esse resgate, esse programa Nova Vida. É que existe um ponto, né, nessa complexidade que é atender essa população em situação de rua, de que você não pode forçar. Existem aí os que defendem, até na área da direita, a internação compulsória. E eu conversei até agora com os pré-candidatos sobre essa situação, de quando vai buscar essa pessoa que está lá naquela situação e ela não quer, mas se ela está naquele momento degradado, o que fazer com essa pessoa que não atende e não quer participar? Vai ter internação compulsória? Você tem duas situações. Primeiro, o seguinte, Flávio, eu garanto para você que a grande maioria quer a recuperação, tá? Quer ser internado, quer ter a sua recuperação e a sua dignidade de volta. Você tem uma minoria que realmente não quer. Você tem 2 pontos para analisar. Primeiro, essa pessoa, e aí depende de um trabalho assistencial e técnico muito importante, tá? E aí sai da ideologia, tá? É você analisar tecnicamente, aquela pessoa está oferecendo a risco a vida dela? Aí é uma responsabilidade do poder público. Essa pessoa está oferecendo risco à vida de outras pessoas? Também é uma responsabilidade do poder público. Aí sim, nós temos condição de fazer um convênio junto ao Tribunal de Justiça e fazer a internação compulsória. Eu não sou contra a internação compulsória, né? Porque assim, o direito de ir e vir tem um limite, né? E qual que é esse limite? A partir do momento que ela não oferece risco à vida dela e à vida de outra pessoa, né? Aí tudo bem, aí paciência. Se a pessoa quiser ficar, né? Ela quer viver daquela forma, mas eu digo para você, ninguém quer ficar. Né? Essas pessoas mais rebeldes, essa pessoa é que ela já não tem mais o controle de si. Ela já não tem condição mais de decidir por ela. Aí você tem a participação da família, você precisa trazer a família, porque existe uma revolta também da família, porque aquilo ocasionou um problema familiar muito grande, né? Às vezes a pessoa está por uma questão de depressão, por uma desilusão amorosa, por um problema financeiro. Então você precisa entender, e aí você trazer a família. E essa responsabilidade, ela precisa ser decidida junto com a família. Então, eu não sou contra a internação compulsória e não é questão ideológica, tá? É uma questão de saúde pública, que a gente precisa fazer com que aquela pessoa não morra. É isso. A gente está indo para a reta final aqui dessa nossa conversa e queria falar de um setor extremamente importante, que é o transporte público. Estamos, desde 2015, discutindo uma licitação que não sai do papel. Seja no governo Jonas, seja agora no governo Dário. A licitação foi deserta, né, na última tentativa, depois até de muitas conversas com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, para tentar chegar lá num entendimento de que agora sim, ela não vai ser mais questionada. Mas ela não foi questionada juridicamente. Mas as empresas chegaram lá e falaram, não. Mas lógico, Flávio.
Lógico, uma licitação onde existe um investimento de 3 bilhões de reais para o concessionário, lógico que ele não vai ter, né? E aí o prefeito vem e fala assim, porque agora nós conseguimos o dinheiro do BNDES para 150 ônibus na cidade de Campinas. Mas essa responsabilidade vai ficar para o concessionário. Tem que saber se precisa combinar com os russos, né? Precisa saber se os concessionários eles vão arcar com isso, se eles querem assumir isso. E para a atual gestão está muito cômodo isso, né? Então, hoje nós temos a tarifa mais cara do Brasil e a tarifa e o transporte público de péssima qualidade. Como é que nós vamos resolver isso? Da mesma forma que eu fui buscar o Poupa-Tempo, da mesma forma que eu fui buscar a Escola do Futuro, eu também tenho buscado referências no transporte público. Eu fui para São Caetano do Sul. São Caetano do Sul tem a tarifa 100% gratuita, o ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, tem até carregador de celular. Aí você vai falar, Rafa, mas lógico que tem tarifa 100% gratuita. O São Caetano do Sul é muito menor do que Campinas, lógico. Mas aí eu saí de São Caetano do Sul, fui para Santos, cidade de 400 mil habitantes. Lá o povo usa um metrô de superfície, modal de transporte público, metrô de superfície. Campinas hoje tem condição, Flávio, de fazer uma licitação de transporte público correta, tá? Para não ficar no emergencial, correta, atendendo o Ministério Público, e aí disso eu posso dizer para você que eu tenho estudado muito e conheço muito bem. Então não adianta você fazer uma licitação pedindo 300 ônibus elétricos, isso não vai acontecer, né? O ônibus elétrico é importante, mas que concessionário vai colocar? Então, nós precisamos fazer uma licitação pública onde as concessionárias tenham a condição de participar, que não seja direcionada, que empresário de ônibus não mande em Campinas. Então, é você exigir o ônibus de no máximo 3 anos, com ar-condicionado, com Wi-Fi, e aí tem condição de você reduzir a tarifa na cidade de Campinas. Eu falei em reduzir, não zerar. Reduzir, não, zerar não tem condição. Zerar hoje não tem condição. Campinas não comporta, né, tarifa zero. Ainda, mas nós temos condição de estudar, mas tem condição de reduzir o valor da tarifa do transporte público, garantir tarifa zero para pessoas acima de 60 anos, porque hoje, a partir de 65 anos, nós vamos garantir acima de 60 anos, nós vamos garantir o passe estudante a todos os estudantes, independente do trajeto, se é para a escola ou não, porque você também tem o momento de lazer do estudante, o momento do curso profissionalizante, que você precisa garantir isso, né? E além da redução da tarifa, a exigência do transporte público de no mínimo 3 anos com ar-condicionado e Wi-Fi, nós vamos colocar domingo, e aí eu tenho estudo já para isso, domingo na faixa. Domingão na faixa, que eu já coloquei no nosso plano de governo. Domingão na faixa vai ser tarifa zero para toda a população, assim como é feito em São Paulo, né? A população vai poder usar o ônibus de graça no domingo para o seu lazer, para o seu passeio, até mesmo para trabalho, né? Então, é um momento que a população vai ter para usufruir com a sua família, um momento de lazer, ou até mesmo para visitar o seu familiar que mora um pouco mais distante. Então, é fazer com que o transporte público seja de qualidade. Em São Caetano do Sul, uma curiosidade, quando o prefeito zerou a tarifa de transporte público, né, ele teve um aumento de 70% do uso do transporte público, porque o transporte público tem segurança e tem conforto. É a mesma coisa que nós precisamos aqui, né? Garantir o conforto, a segurança da população, independente de horário, né? E fazer com que a população tenha condição de usar o transporte público. Hoje, o prefeito falou que vou fazer o BRT. O BRT está atrasado desde 2019, quase R$1 bilhão, né? Então, nós precisamos, Flávio, fazer com que Campinas, primeiro, resolva esse problema da licitação, tenha transporte público de qualidade, diminua a tarifa, domingo de graça, e aí iniciar um novo modal de transporte na cidade de Campinas. Aí é buscar, né, parceria público-privado com outros países, seja com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, que usa bastante trem ferroviário, e buscar as experiências como em Santos, como o estado de São Paulo, o metrô de superfície, e fazer com que nós possamos ter um transporte público de qualidade aqui. Então, Campinas precisa começar a investir em transporte público. Só para a gente finalizar desse ponto, né, de um domingo na faixa,
uma diminuição, né, da tarifa, vai aumentar o subsídio. Hoje nós já pagamos... Sim, nós já pagamos subsídio. Mas imagina você o seguinte, nós pagamos hoje quase 1 bi, né? Nós temos mais de 800 milhões de reais. Eu tenho estudado isso muito, Flávio. Nós pagamos mais de 800 milhões de reais, nós temos 400 mil passageiros dia na cidade de Campinas a 5,75, que para quem tem o cartão. A tarifa é 5,90, mas para quem tem o cartão, 5,75. Mais 176 milhões de reais de subsídio. Nós temos hoje um valor imenso, quase bilionário. Então, Campinas tem condição. Não é aumentar o subsídio, é fazer um grande estudo. Se precisar aumentar o subsídio, vamos aumentar o subsídio. Mas é fazer com que Campinas tenha o controle da Transurc. Hoje, quem tem o controle são os empresários. Onde já se viu isso? Quem controla, quem fala, né? Quem decide a tarifa são os empresários de ônibus, quem controla a tarifa Então, assim, Campinas tem condição. O que precisa é puxar essa responsabilidade para o poder público. E nós vamos fazer isso. Nós vamos abrir essa caixa preta. Nós vamos abrir essa caixa, a caixa de Pandora, né? E nós vamos fazer uma licitação correta, dar a oportunidade a novas empresas a virem para Campinas, abrir mais lotes, valorizar os permissionários corretos das cooperativas, embora nós tivemos aí denúncias, e aí não é generalizar, nós tivemos envolvimento com a criminalidade por parte dos cooperados, mas é valorizar também as cooperativas, não deixar os empresários ficarem, né, enforcando esses caras. Então, Campinas tem condição de ter um transporte público de qualidade. E eu garanto para você, Flávio, nós vamos mudar essa realidade, fazer com que o transporte público seja de qualidade, seja seguro, para que a população possa usar de verdade o transporte público. Deputado estadual Rafa Zimbaldi, pré-candidato a prefeito aqui em Campinas, pelo Cidadania, queria agradecer essa participação aqui no FPXcast nas eleições 2024, essa gentileza, né, de atender aqui novamente ao podcast, uma conversa sobre candidatura, mas uma conversa sobre propostas aqui para Campinas, e a gente vai continuar acompanhando toda essa trajetória. Estava aqui, sinceramente, numa expectativa que você chegasse hoje e falasse, meu vice vai ser esse aqui, né? Vou dar em primeira mão. Mas... Flávio, você ainda vai me garantir isso aí, né? Não, Flávio, na sequência da coluna. Nós estamos aí conversando, pode ter certeza que, né, a intenção do grupo é o melhor para a cidade de Campinas, né? Sem excluir ninguém, sem vaidade, é fazer com que nós tenhamos de verdade um projeto. Campinas pode mais, e é o meu slogan, né? Com você Campinas pode mais, é fazer com que Campinas possa oferecer um serviço digno à nossa população. Nós vamos fazer com que os nossos secretários, eles sejam secretários técnicos. Político é importante? Lógico que é importante, mas mais técnico, que conheça o problema da cidade, né? Não vamos ficar fatiando a cidade como pizza, nós vamos fazer, né, uma administração presente na vida das pessoas. E eu garanto para você o seguinte, Flávio, é um compromisso nosso. Nós faremos a prefeitura em todos os bairros na cidade de Campinas. Nós estaremos presentes na vida das pessoas, vivendo as dificuldades das pessoas. Não será, né, daqui 3 anos e meio, depois de eleito prefeito, eu vou começar a fazer obra de creche. Não. Nós vamos fazer desde o primeiro dia, nós seremos uma prefeitura presente na vida das pessoas, com todos os secretários, a prefeitura atuando nos bairros, em todas as regiões. Então é o meu compromisso. Quero te agradecer essa oportunidade, a entrevista que você tem dado, não só a mim, mas a todos os, né, democraticamente, a todos os pré-candidatos, reassumir o meu compromisso com a nossa cidade de Campinas, me colocar à disposição e convidar, né, as pessoas a conhecer um pouco mais o meu trabalho através das nossas redes sociais, @Rafa Zimbaldi. E, mais uma vez, além, né, de todo esse trabalho que eu expus aqui, fazer um pedido aqui, as orações, né, que é muito importante para que Deus dê discernimento, sabedoria, não só ao Rafa, mas todos aqueles que estão, né, nesse serviço público. E volto a dizer, é uma briga de Davi contra Golias, do tostão contra o milhão, mas o nosso trabalho é pé no chão, convivendo e vivendo as dificuldades da população, porque graças a Deus, Flávio, eu posso dizer o seguinte, que eu conheço cada bairro da cidade, cada dificuldade e cada problema da cidade, mas não é porque o Rafa aprendeu sozinho,
porque o Rafa tem escutado a população e por isso que nós lançamos o Participa Campinas. O Participa Campinas é o nosso trabalho, né? É a construção do nosso plano de governo, ouvindo a população, ouvindo quem enfrenta o dia a dia, os problemas da saúde, da educação, da segurança pública, da assistência social, do desenvolvimento, da infraestrutura. Então, é dessa forma que nós queremos construir uma cidade de Campinas para todos. E Campinas pode mais. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado estadual Rafa Zimbaldi, pré-candidato aqui a prefeito em Campinas. E a gente agradece, né, a todos que acompanharam, muita gente mandando mensagens hoje aqui no FPXcast, nessa participação. Tem aí inúmeras mensagens também. E, pessoal, também peço mais uma vez, se inscreve aí no canal. Esse foi o FPXcast nas eleições 2024. Nossa terceira entrevista hoje com o pré-candidato Rafa Zimbaldi. Na semana que vem teremos então a série finalizada com a participação do atual prefeito e pré-candidato pelo Republicanos, Dário Saad, no dia 25 de julho, quinta-feira, também às 19 horas. FPXcast nas eleições com apoio do Todo Dia Campinas e também da Rádio Transamérica Campinas. Agradeço mais uma vez ao Giovanetti Campinas, parceiraço aqui do FPXcast, Ademais Seguros, também Leandro Garcês Advogados, Banca do Rock, Clube Cultura e a Barbearia Capita. Supervisão técnica, mais uma vez aqui, do Tiago Duca e agora seu Assecla, do Duca Estúdio e Podcast. Realização FPX Comunica e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Juízo!